Qual a nossa verdadeira motivação quando ajudamos alguém? O que está em nossas mentes e corações quando fazemos o bem? Praticar boas ações e dar esmolas com motivação errada não nos traz benefícios verdadeiros. Você já pensou nisso? Vamos ver nesse vídeo que Jesus ensina sobre a prática das boas ações e da justiça. Isso está relatado em Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Este é mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Que este estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Essa passagem da Bíblia contém uma instrução muito importante de praticar a caridade sem ostentação. A passagem adverte contra a hipocrisia e o exibicionismo em relação às boas obras, e enfatiza que as ações devem ser realizadas com espírito de humildade e generosidade. Em Mateus, capítulo 6, versículo 1, temos: Ficai atentos para que não façais vossa boa ação diante das pessoas, a fim de que sejais vistos por elas. De outra maneira, não tereis recompensa de vosso Pai, que estás no céu. A expressão boa ação aqui denota liberalidade para os pobres e necessitados. Todos os textos críticos trazem justiça, referindo-se ao exercício de boa ação como um ato eminentemente justo, e mais provavelmente incluindo tudo o que é especificado nesse e nos seguintes versículos: esmola, oração e jejum. Para o judeu, essas são as três obras principais de uma vida religiosa, as três colunas sobre as quais se apoiava a boa vida: a esmola, a oração e o jejum. Jesus não teria discutido essa concepção, mas sim, ele se preocupava pelo fato de que tão frequentemente não vinha se fazendo as coisas certas, as coisas que são boas em si mesmo, mas sendo feitas através de motivações más. Um fato estranho é que essas três boas obras essenciais se prestam tão facilmente a ser expressão de motivações espúrias. A advertência de Jesus é que quando quaisquer dessas três coisas se fazem com a única intenção de exaltar quem as faz, perderam o mais importante de seu significado e valor. Alguém pode dar esmola, não porque realmente queira ajudar os necessitados, mas simplesmente para demonstrar sua generosidade e para desfrutar pela gratidão de um semelhante e no louvor de todos. Também se pode orar sem que a oração esteja dirigida verdadeiramente a Deus, mas a outros homens. A oração pode ser nada mais que o intento de mostrar a própria piedade e apresentá-lo como algo fora do comum, de tal modo que ninguém possa deixá-lo de vê-lo. E é possível também até jejuar, mas não procurando o bem da própria alma, nem para humilhar-se ante Deus, mas para a pessoa mostrar ao mundo que é esplendidamente disciplinada. Qualquer um pode praticar as melhores ações apenas para ser elogiado pelos outros, para incrementar seu prestígio e para demonstrar ao mundo que boa pessoa ela é. Tal como Jesus o entendia, não pode duvidar-se de que esta forma de agir tem em si certo tipo de recompensa. 3 vezes Jesus repete a frase: em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Isso será visto no versículo 2, no versículo 5 e no versículo 16 desse capítulo. Diante das pessoas. Jesus não exige que nunca façamos boas ações diante das pessoas, mas apenas proíbe que façamos isso para ser visto por eles, para fins de ostentação e buscar elogios. Para uma pessoa que está disposta a fazer o bem pelo motivo certo, pouco importa se é de forma pública ou privada. A única coisa que torna desejável que nossas boas ações sejam vistas é que Deus seja glorificado, conforme está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe vossa luz diante das pessoas, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Se o seu único motivo para fazer a boa obra for ser visto pelas pessoas, Deus não recompensará. Assim, Jesus exorta seu povo a dedicar-se sinceramente às boas obras, isto é, empenhar-se com simplicidade em fazer o que é certo diante de Deus e não fazer desfile diante dos homens. Uma advertência muito necessária, pois em todas as virtudes a entrada da ambição deve ser temida, e não há obra tão louvável que não seja, em muitos casos, corrompida e poluída por ela. Jesus tem o objetivo de corrigir essa doença de ambição, quando, ao fazer o que é certo, buscamos a glória dos homens. Versículo 2. Portanto, quando fizeres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. O ato de dar esmolas consistia de 2 formas: as esmolas do prato, que consistia na comida e dinheiro distribuídos diariamente, e as esmolas da caixa, que eram as moedas recebidas nos sábados por viúva, órfãos, forasteiros e pobres.
Esmola. Para o judeu, a esmola era o mais sagrado de todos os deveres religiosos. Até onde era considerada uma obrigação de primeiríssima importância, pode deduzir-se do uso que faziam do termo esmola, tanto usado também para denotar um conceito tão fundamental como justiça, ou melhor, justiça social. Dar esmola e ser justo era uma e a mesma coisa. Dar esmola era ganhar méritos diante de Deus. Havia um dito rabínico que dizia: maior é aquele que dá esmolas que aquele que oferece todos os sacrifícios. A esmola era a primeira na lista das boas obras. Era natural e inevitável, pois, que quem queria ser bom devia concentrar-se em dar esmolas. O ensino mais elevado dos rabinos era exatamente igual ao de Jesus. Eles também proibiam a esmola ostentosa. Mas, como ocorre com tantas outras coisas, a prática não satisfazia plenamente as exigências do preceito. Com muita frequência, o ofertante dava esmola de tal maneira que todos pudessem dar-se conta, e se preocupavam mais da glória que receberiam que da ajuda a oferecer. Esta é precisamente a atitude que Jesus aqui está condenando. Não faças tocar trombetas diante de ti. É provável que essas pessoas, quando estavam prestes a dar esmolas, fizessem soar uma trombeta, professando convocar os pobres para recebê-la, mas realmente chamando o povo para ver as provas da sua liberalidade e piedade. Alguns outros estudiosos pensam que a palavra traduzida como uma trombeta referia-se ao buraco no receptáculo público de esmolas, o gasofilácio, na qual era colocado o dinheiro que era destinado ao apoio dos pobres. Tais buracos, porque eram largos em uma extremidade e ficavam gradualmente estreitos na outra, eram verdade chamado de trombetas pelos rabinos. Um homem ostensivo que desejava atrair a atenção das pessoas ao seu redor jogaria seu dinheiro com alguma força nesses buracos semelhantes a trombetas, e assim poderia dizer que nesse momento ele estava a tocar trombetas. Ou talvez isso também poderia ser apenas uma expressão figurativa, e significa que eles não devem fazer muito barulho, como tocar uma trombeta. Como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita é tirada de atores, ou seja, aqueles que falam ou agem sob uma máscara, que agem como parte de outras pessoas, ou não falam seus próprios sentimentos, mas os sentimentos de outras pessoas. Significa que, e no Novo Testamento em geral, aqueles que dissimulam ou ocultam seus sentimentos reais e assumem ou expressam outros sentimentos que não os seus. Aqueles que, para fins de ostentação, ganham o aplauso, aparentam alguma religiosidade. As pessoas que procedem desse modo estão representando o papel do homem generoso só para a sua glória pessoal. Nas sinagogas. A palavra sinagoga geralmente significa local de reunião para o culto religioso. Pode significar, no entanto, qualquer coleção de pessoas reunidas para qualquer finalidade, e não é improvável que tenha esse significado aqui. Não parece que eles faziam barulho ao conceder caridade nas sinagogas, ou que a caridade era geralmente concedida somente ali, mas provavelmente foi feita na ocasião de qualquer grande assembleia, em qualquer lugar de muito concurso de pessoas e nos cantos das ruas, onde podia ser visto por muitos. Já receberam sua recompensa. Isto é, obtêm aplausos que buscam pela reputação de serem caridosos. E como esses aplausos eram tudo o que eles desejavam, é claro que não havia mais recompensa a ser procurada ou obtida. O verbo traduzido por receberam era usado em recibos e significava totalmente pago. Seria melhor traduzir: já receberam a totalidade do seu pagamento. No original se utiliza o verbo grego que significa, na terminologia técnica dos negócios, receberem realmente a totalidade de tudo que se deve, de todo o pagamento. Era a palavra que se escrevia nas faturas uma vez que já se efetuou o pagamento correspondente. A única retribuição que os hipócritas receberiam era a glória dos homens. Jesus, portanto, quer dizer o seguinte: se você der esmolas para demonstrar sua generosidade, você obterá a admiração dos seus semelhantes. Mas isso é tudo o que você receberá como recompensa. Se você ora para esfregar sua piedade na cara de outros, você obterá a reputação de ser um homem extraordinariamente religioso. Mas isso será tudo que você receberá. Este será seu pagamento. Se você jejua para que todos saibam que você está jejuando, você receberá a fama de um asceta. Mas isso é tudo que você conseguirá. Este será todo o seu pagamento. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se seu único fim é obter as recompensas que o mundo pode dar, não há dúvida de que o conseguirá. Mas então, não deve esperar as recompensas que somente Deus pode dar. E seria singularmente cega a criatura disposta a pegar essas recompensas temporárias, enquanto deixa escapar as recompensas da eternidade, os galardões celestiais que Cristo dá a seus servos. Versículo 3. Mas quando tu fizeres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Sabemos algumas das motivações que nos impulsionam ao ato de dar.
Podemos dar por um sentido de obrigação. Podemos fazer uma oferta de esmola não porque nos sintamos movidos interiormente a isso, mas sim porque cremos estar obrigados a fazê-lo. Até é possível que alguém chegue a considerar, talvez de forma inconsciente, que os pobres estão no mundo para lhe permitir cumprir esse dever e, desse modo, adquirir méritos perante Deus. A nota dominante seria a superioridade e a condescendência. Eventualmente, quando damos a esmola por ser um dever, a oferenda quase sempre vai acompanhada de um pequeno discurso moralizante, que outorga ao benfeitor um sentido farisaico de superioridade moral. Assim, nos sentimos membros de uma categoria moral diferente da daqueles que estamos ajudando. Alguém disse uma vez, referindo-se a um homem moralmente superior: apesar de tudo que dá, nunca se dá a si mesmo. Quando damos esmola como se estivéssemos sob um pedestal, quando damos sempre calculando, quando damos por um sentido de obrigação, possivelmente sejamos generosos com o que possuímos, mas nunca nos daremos nós mesmos, e, portanto, nossa dádiva é imperfeita. Podemos também dar por razões de prestígio. A única coisa que buscamos nesse caso é a glória de sermos generosos. Muito possivelmente, se ninguém fosse se inteirar, se não se fizesse publicidade de nossa dádiva, jamais daríamos um centavo. E se não somos elogiados, agradecidos e honrados, ficamos insatisfeitos, tristemente frustrados. Não damos para a glória de Deus, e sim para a nossa própria glória. Não ajudamos para que os pobres vejam aliviada sua miséria, mas para gratificar nossa vaidade e nosso próprio sentido de poder. Também podemos dar simplesmente por sentirmos-nos interiormente obrigados a fazê-lo. Porque o amor e a bondade que brotam de nosso coração não nos permite fazer outra coisa. Essa é a autêntica forma de dar, a que provém de um coração inflamado de amor. O dar, que é uma forma de transbordamento do amor de Deus. Jesus Cristo nos mostrou o caminho dessa forma de caridade. Nossa esmola nunca deve ser a severa e orgulhosa dádiva que obedece a um sentimento de dever, e menos ainda deve perseguir como propósito enaltecer nosso prestígio e glória entre os homens. Deve ser o fluir instintivo do coração cheio de amor. Devemos dar a outros do mesmo modo que Jesus Cristo se deu a si mesmo para nós. Não saiba tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Essa é uma expressão proverbial, significando que a ação deve ser realizada o mais secretamente possível. Os hebreus costumam atribuir ações a membros que pertencem adequadamente a pessoas. O incentivo para realizar nossos atos de caridade em segredo é que será agradável a Deus, que Ele verá o ato e será testemunha, por mais secreto que seja, e o recompensará abertamente. Se a recompensa não for concedida nessa vida, ela estará na vida futura. Em muitos casos, no entanto, esmolas dadas aos pobres são empréstimos ao Senhor, e serão recompensadas nessa vida, conforme está registrado em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, onde lemos: quem faz misericórdia ao pobre, empresta ao Senhor, e Ele lhe pagará sua recompensa. Raramente, talvez nunca, foi descoberto que o homem que é liberal para com os pobres já sofreu com isso em suas circunstâncias seculares. Versículo 4. Para que a tua esmola seja em segredo, e teu pai, que vê em segredo, ele te recompensará. Para que a tua esmola seja em segredo. Essa declaração parece ser contrária a muitas passagens das Escrituras, nas quais somos ordenados a edificar os irmãos por bons exemplos. Mas se atendermos ao desígnio de Cristo, não devemos dar um significado mais extenso às palavras. Ele ordena que seus discípulos se dediquem puramente às boas obras e sem ambição. Para fazer isso, ele pede que desviem os olhos da vista dos homens e considere o suficiente para que seus deveres sejam aprovados somente por Deus. Essa simplicidade de visões não interfere em nada na ansiedade e no zelo para promover a edificação. E, de fato, um pouco antes, Jesus não os proibia expressamente de fazer o bem diante dos homens, mas condenava a ostentação, que veio em segredo. Devemos sempre lembrar que o olho do Senhor está sobre nós e que Ele vê não apenas o ato, mas também todos os motivos que o levaram. Ele te recompensará. Dará a você todas as provas completas de sua aceitação da sua obra de fé e trabalho de amor, aumentando a substância que por sua causa você compartilha com os pobres, e manifestará sua aprovação em seu próprio coração, pelo testemunho do teu espírito. O que eu chamo a atenção aqui nessa passagem? Jesus ensina que as boas obras devem ser feitas com o objetivo de glorificar a Deus, e não para obter o louvor dos homens. Quando dermos esmolas, devemos fazê-lo em segredo, e nosso Pai Celestial nos recompensará publicamente. Que este estudo tenha lhe abençoado. Até o próximo. Tchau.